Sustentei minha irmã em segredo por anos, até que no jantar de ação de graças, ela me olhou e disse: "Você devia parar de se fazer de vítima. Ninguém te obriga a me ajudar." Eu apenas sorri e cancelei os 5 pagamentos mensais que eu fazia para ela. O celular dela não parava de vibrar. Tenho 31 anos, trabalho como contadora em Seattle e sempre fui aquela pessoa da família que todo mundo procura quando precisa resolver alguma coisa. Sabe aquele tipo de filha que nunca deu trabalho, sempre tirou notas boas, arrumou emprego cedo e aprendeu a se virar sozinha? Essa era eu. E sabe aquela outra filha, a caçula, a queridinha, aquela que todos protegem e desculpam qualquer coisa? Essa é minha irmã. 4 anos mais nova que eu, sempre foi tratada como se fosse feita de cristal. Crescemos na mesma casa, com os mesmos pais, mas em universos completamente diferentes. Enquanto eu trabalhava em meio período durante a faculdade para pagar minhas contas, ela ganhava mesada e tinha o carro pago pelos nossos pais. Quando me formei, comecei a ajudar em casa porque meu pai tinha acabado de perder o emprego. Ela, quando entrou na faculdade, ganhou um apartamento mobilado perto do campus. Não estou dizendo isso com amargura, só contextualizando o padrão que sempre existiu. A questão é que, com o tempo, eu me tornei a pessoa que resolve. Precisa de dinheiro emprestado? Me liga. Conta atrasada? Eu cubro. Emergência financeira? Pode contar comigo. E olha, no começo eu fazia isso de coração. Afinal, família é família, certo? Errado? Porque ninguém nunca me agradeceu de verdade. Era sempre tratado como obrigação, como se fosse meu papel natural ser a salvadora de todo mundo. Minha irmã se formou em design gráfico, mas nunca conseguiu manter um emprego fixo. Sempre tinha uma desculpa. O chefe era insuportável. Os colegas eram invejosos. O salário não compensava. O escritório ficava longe demais. Enquanto isso, eu pagava o aluguel dela. Depois veio o carro. Um modelo seminovo que ela disse que precisava para conseguir trabalhos freelance. Paguei a entrada e assumi as parcelas. Depois foi o cartão de crédito que ela estourou comprando roupas de marca. Depois o plano de saúde que ela não conseguia arcar sozinha. Depois um empréstimo que ela fez e não conseguiu pagar. Ao longo de 5 anos, isso virou rotina. Todo mês, 5 transferências automáticas saíam da minha conta para cobrir a vida dela. E sabe qual era a parte mais triste? Ninguém sabia. Ou melhor, todo mundo fingia não saber. Minha mãe achava que minha irmã estava se virando bem. Meu pai acreditava que ela tinha conseguido estabilidade financeira. E ela deixava todo mundo acreditar nisso. Chegou o Ação de Graças deste ano. Eu estava cansada, mas ainda assim dirigi até a casa dos meus pais, levando uma torta de maçã que eu mesma fiz na noite anterior. Cheguei por volta das 2 da tarde, como combinado, e encontrei minha mãe na cozinha preparando o peru. Meu pai estava na sala assistindo futebol. Tudo muito normal, muito familiar. Minha irmã chegou quase às 5 da tarde, com mais de 2 horas de atraso, usando um casaco de grife que eu sabia que custava mais do que meu aluguel. Todos correram para cumprimentá-la como se fosse uma celebridade chegando numa festa. Minha mãe ficou extasiada com o casaco. Meu pai fez piadas sobre ela estar cada vez mais chique. Eu estava na cozinha cortando legumes, invisível como sempre. O jantar começou por volta das 7 da noite. A mesa estava linda, cheia de comida, e todos se sentaram animados. Tentei puxar conversa sobre meu novo projeto no trabalho. Tinha assumido uma conta grande de um cliente internacional. Mas minha mãe cortou no meio da frase para elogiar um trabalho de design que minha irmã tinha postado no Instagram. Meu pai concordou, dizendo que ela tinha talento de sobra e que um dia ainda ia decolar. Eu só sorri e continuei comendo. Foi quando o assunto dinheiro surgiu. Alguém mencionou os preços absurdos das coisas ultimamente. E minha irmã começou a reclamar de como estava difícil se manter. Minha mãe imediatamente saiu em defesa dela, dizendo que a área criativa era complicada, que ela estava fazendo o melhor que podia. E então, do nada, minha irmã me olhou diretamente e soltou aquela frase que mudou tudo. Ela disse que eu deveria parar de me fazer de vítima, que ninguém me obrigava a ajudar. Falou isso na frente de todo mundo, com aquele tom de quem está cansada de ouvir alguém reclamar. O problema é que eu nunca reclamei, nunca mencionei nada, nunca cobrei gratidão. Apenas ajudei, calada, por anos. A mesa inteira ficou em silêncio. Minha mãe pareceu desconfortável, mas não disse nada. Meu pai limpou a garganta e mudou de assunto rapidamente. E minha irmã? Ela riu. Riu como se tivesse feito uma piada genial. Ainda completou dizendo que eu deveria parar de bancar a boazinha, que ela sabia que eu usava isso para pedir atenção, para me fazer de coitada com essa história de ajuda financeira. Senti meu rosto queimar. Não de vergonha, mas de raiva. Uma raiva fria, calculada. Sorri de volta para ela, peguei meu celular debaixo da mesa e, enquanto todos voltavam a conversar sobre amenidades, cancelei todas as transferências automáticas.
uma por uma. Carro, plano de saúde, cartão de crédito, aluguel, empréstimo. 5 cancelamentos em menos de 3 minutos. Minutos depois, o celular dela começou a vibrar. Uma vez, 2, 3. Ela pegou para ver. E a expressão no rosto dela mudou. Notificação de cobrança. Alerta de pagamento recusado. Mensagem do banco. E-mail da administradora do apartamento. Ela ficou pálida, mas tentou disfarçar. Eu continuei comendo minha torta como se nada tivesse acontecido. O jantar terminou com aquele clima estranho que ninguém conseguia explicar direito. Minha mãe me chamou na cozinha enquanto eu lavava a louça e me disse que eu tinha estragado o clima, que deveria ter relevado o comentário da minha irmã porque ela estava estressada. Eu só respondi que achava que ela ia aprender o que era responsabilidade agora. Minha mãe me olhou confusa, mas não insistiu. Fui embora por volta das 10 da noite. Dirigi de volta para Seattle em silêncio, com o rádio desligado, sentindo um misto de alívio e antecipação. Sabia que o telefone ia tocar em breve. E tocou. No dia seguinte, logo cedinho, às 7 da manhã, meu celular explodiu. 17 ligações perdidas. 23 mensagens, todas da minha irmã. As primeiras eram raivosas, me chamando de louca, de irresponsável, perguntando como eu podia fazer aquilo do nada. As seguintes eram desesperadas, implorando para eu voltar com os pagamentos, dizendo que ela ia perder tudo. As últimas eram chorosas, dizendo que eu estava destruindo a vida dela. Não respondi nenhuma. Em vez disso, passei o dia organizando uma planilha detalhada com todas as transações que fiz nos últimos 5 anos. Data, valor, descrição. No final, o total passava de $50 mil. $50 mil que saíram da minha conta para sustentar uma vida que não era minha. Minha irmã começou a espalhar versões distorcidas da história. Dizia para os parentes que eu a tinha abandonado, que cortei a ajuda sem motivo, que ela sempre foi grata e agora eu estava sendo cruel. Alguns familiares me ligaram, confusos, perguntando o que tinha acontecido. Eu apenas dizia que tinha decidido focar nas minhas próprias finanças e que achava importante que cada um assumisse suas responsabilidades. Meus pais, é claro, ficaram do lado dela. Minha mãe me ligou dizendo que eu estava sendo egoísta, que família deveria se ajudar sempre, que eu tinha dinheiro sobrando mesmo. Meu pai foi mais direto. Disse que eu estava punindo minha irmã por causa de um comentário bobo, que eu era vingativa. Eu perguntei se eles sabiam quanto eu gastava com ela todo mês. Ficaram em silêncio. Percebi que nunca tinham parado para pensar nisso. Foi então que aconteceu o primeiro plot twist. O marido da minha irmã, que ela tinha casado há 2 anos, me ligou. Ele disse que tinha descoberto os extratos bancários enquanto tentava entender por que tantas contas estavam atrasadas. Ele não fazia ideia de que minha irmã dependia de mim financeiramente. Achava que ela contribuía para o orçamento da casa. Ficou chocado ao descobrir que, na verdade, ela não pagava quase nada e ainda assim gastava como se ganhasse o dobro do que realmente entrava. Ele me pediu desculpas. Disse que entendia minha decisão e que agradecia por ter sustentado a família dele por tanto tempo sem que ele soubesse. Disse também que ia ter uma conversa séria com minha irmã sobre transparência e responsabilidade. Agradeci a ligação e desliguei me sentindo, pela primeira vez em semanas, um pouco menos sozinha. Uma semana depois do Ação de Graças, minha irmã apareceu no meu escritório. Ela passou pela recepção, subiu até o meu andar e entrou na sala de reuniões onde eu estava trabalhando. Estava furiosa, o rosto vermelho, os olhos inchados. Começou a gritar que eu era uma pessoa horrível, que tinha destruído a vida dela, que ela ia perder o apartamento, o carro, tudo. Eu não disse nada. Só abri minha pasta, peguei a planilha que tinha imprimido, todas as páginas totalizando 23 folhas, e coloquei na mesa na frente dela. Ela olhou para baixo, confusa, e começou a passar os olhos pelos números. Data após data, valor após valor, descrição após descrição. 5 anos de suporte financeiro documentados em detalhes. Quando ela terminou de folhear, eu disse apenas uma coisa. Agora somos oficialmente independentes uma da outra. Ela ficou parada, segurando aquelas folhas, e saiu sem dizer uma palavra. A verdade começou a vazar. Alguns parentes que tinham recebido a versão distorcida dela agora queriam ouvir minha versão. Mostrei a planilha para alguns, expliquei a situação para outros. A reação foi sempre a mesma: choque. Ninguém fazia ideia da extensão do suporte que eu dava. Minha tia, que sempre foi mais próxima de mim, ficou indignada. Disse que minha irmã deveria ter vergonha de aceitar tanto e ainda ter coragem de me humilhar publicamente. Até minha mãe, eventualmente, teve que reconhecer a verdade. Ela me ligou 2 semanas depois com a voz embargada, dizendo que não sabia que era tanto.
Disse que sempre achou que eu ajudava de vez em quando, com pequenas coisas, não que eu estava literalmente sustentando minha irmã. Não pedi desculpas. Só disse que esperava que ela entendesse por que eu tinha tomado aquela decisão. Minha irmã, obviamente, nunca admitiu que errou. Ela reformulou a narrativa várias vezes. Primeiro disse que eu estava exagerando os valores, depois que ela tinha planejado me pagar tudo de volta eventualmente. Depois que eu tinha oferecido ajuda voluntariamente, então não podia jogar isso na cara dela agora. Em nenhum momento ela reconheceu que me humilhou naquele jantar, que foi cruel, que foi ingrata. Ela teve que vender o carro. Não conseguiu manter as parcelas sem minha ajuda, então vendeu para um valor menor do que o financiamento, e ainda ficou com dívida. O apartamento chique que ela alugava teve que mudar para um bem mais simples, dividindo com o marido o aluguel que antes eu pagava inteiro. O cartão de crédito foi cancelado depois de 3 meses de atraso. O plano de saúde ela teve que trocar por um mais básico. E o empréstimo? Está sendo renegociado aos poucos com o banco. O marido dela, coitado, teve que assumir muita coisa que ele não esperava, mas pelo menos agora ele sabe com quem está casado. Ele me mandou uma mensagem alguns meses depois dizendo que a situação foi um choque necessário, que minha irmã estava tendo que aprender a viver dentro das possibilidades reais dela e que, embora fosse difícil, estava sendo bom para o casamento deles ter essa transparência. Os meses passaram e eu segui minha vida. Paguei algumas dívidas minhas que tinha acumulado justamente porque priorizava os pagamentos dela. Comecei a investir um pouco. Fiz aquela viagem que sempre quis fazer, mas nunca tinha dinheiro sobrando. Comprei alguns móveis novos para o meu apartamento. Comecei a terapia para trabalhar questões de limites e autovalorização. Teve um momento, uns 6 meses depois do fatídico jantar, em que minha irmã tentou se reaproximar. Ela me mandou uma mensagem longa, cheia de rodeios, dizendo que sentia falta de conversar comigo, que a família estava estranha, que ela queria que as coisas voltassem ao normal. Não mencionou o dinheiro. Não mencionou a humilhação. Não pediu desculpas. Apenas queria que tudo voltasse a ser como era. O que, no caso, significava ela recebendo suporte financeiro sem precisar demonstrar gratidão. Respondi de forma educada, mas direta. Disse que também sentia falta da família unida, mas que não estava disposta a voltar aos padrões antigos. Que se ela quisesse reconstruir nossa relação, precisaria ser baseada em respeito mútuo, não em dependência financeira. Ela não respondeu. Acho que esperava que eu cedesse. Como sempre cedi antes. Houve mais um plot twist interessante. Descobri, através da minha tia, que minha irmã tinha contado para os nossos pais uma versão completamente diferente dos fatos. Ela disse a eles que eu tinha emprestado dinheiro para ela ao longo dos anos e agora estava cobrando tudo de volta com juros, ameaçando processar se ela não pagasse. Foi por isso que meus pais ficaram tão bravos comigo inicialmente. Eles achavam que eu estava extorquindo a própria irmã. Quando minha tia me contou isso, fiquei tão chocada que nem soube como reagir. Marcei um almoço com meus pais e levei comigo não só a planilha, mas também prints de conversas onde minha irmã me agradecia pela ajuda, comprovantes de transferências com descrições como presente, ajuda, suporte. Mostrei tudo. Cada evidência que provava que nada era empréstimo, tudo era doação, que eu nunca, em nenhum momento, cobrei nada de volta. Meu pai ficou em silêncio por longos minutos olhando aqueles documentos. Minha mãe começou a chorar. Não pelos anos que eu passei me sacrificando, mas pela decepção de descobrir que minha irmã tinha mentido descaradamente para eles. Foi nesse momento que percebi. Eles ainda estavam mais preocupados com ela do que comigo. Mesmo diante de todas as evidências, mesmo sabendo da verdade, a primeira reação deles foi proteger minha irmã da vergonha de ter sido exposta. Saí daquele almoço me sentindo estranhamente livre. Livre da expectativa de ser a filha compreensiva. Livre da obrigação de resolver os problemas de todo mundo. Livre da necessidade de provar meu valor através de sacrifícios financeiros. Eu tinha feito minha parte. Tinha mostrado a verdade. O que eles fizessem com essa informação não era mais problema meu. O Ação de Graças deste ano foi completamente diferente. Pensei em não ir, mas decidi que não ia deixar que anos de memórias fossem apagados por causa de um conflito. Cheguei na casa dos meus pais por volta das 3 da tarde, sem torta, sem presentes elaborados, sem aquela ansiedade de tentar agradar todo mundo. Minha irmã já estava lá. Estava mais magra, com olheiras, o cabelo sem o tratamento caro que costumava fazer. Usava roupas simples, sem marcas ostensivas. Quando me viu, acenou com a cabeça. Um cumprimento frio, mas educado. Eu retribuí da mesma forma. O jantar foi silencioso. Ninguém mencionou o elefante na sala. Ninguém falou sobre dinheiro, sobre o ano passado, sobre tudo o que aconteceu. Comemos, fizemos comentários superficiais sobre o tempo, sobre trabalho, sobre amenidades.
Quando terminamos, ajudei a recolher a mesa e fui embora cedo, por volta das 9 da noite. Dirigi de volta para casa com uma sensação de paz que não tinha há anos. Não aquela paz de quem está em harmonia com a família, mas aquela paz de quem está em harmonia consigo mesma. Eu tinha feito o que era certo para mim, tinha estabelecido limites, tinha me respeitado. Minha irmã nunca pediu desculpas, nunca admitiu que errou. Até hoje, quando o assunto surge, ela desvia ou muda a narrativa. Mas não importa mais, porque eu aprendi algo valioso nesse processo todo. Não posso controlar se as pessoas vão reconhecer suas falhas, mas posso controlar se vou continuar permitindo que me tratem mal. Tem gente que me pergunta se me arrependo, se acho que fui longe demais, se não sinto falta da relação que tinha com minha irmã. A resposta honesta é: não me arrependo nem um pouco. Fui longe o suficiente para me proteger. E a relação que eu tinha com minha irmã era baseada em desequilíbrio e exploração. Então, não sinto falta disso. O que sinto falta é da ilusão, da ideia de que eu tinha uma família unida que me valorizava. Mas ilusões precisam ser quebradas para que possamos ver a realidade. E a realidade é que eu valia mais do que o papel de provedora silenciosa que me foi atribuído. Hoje, 1 ano depois de tudo, estou financeiramente estável, emocionalmente mais saudável e com uma noção muito mais clara dos meus limites. Ainda mantenho contato com meus pais, embora seja menos frequente e mais superficial. Com minha irmã, trocamos mensagens educadas em datas comemorativas, mas nada além disso. E sabe o que é engraçado? Recentemente ouvi através da minha tia que minha irmã finalmente conseguiu um emprego fixo. Está trabalhando numa agência de publicidade, ganhando um salário decente, e pela primeira vez em anos está pagando suas próprias contas. Parte de mim fica feliz por ela. Outra parte pensa que isso poderia ter acontecido anos atrás se eu não tivesse facilitado tanto as coisas. Tem dias em que penso naquele jantar de ação de graças e ainda sinto um aperto no peito. Não pela decisão que tomei, mas pela humilhação que senti naquele momento. Pela frieza da minha irmã, pela omissão dos meus pais. Mas esses dias estão ficando cada vez mais raros. O que prevalece agora é um senso de dignidade recuperada, de autorrespeito, de compreensão de que ajudar alguém só faz sentido quando há reciprocidade, mesmo que não seja financeira. Gratidão, respeito, reconhecimento. Essas coisas também têm valor, e eu não estava recebendo nada disso. Então sim, cancelei 5 pagamentos mensais naquele jantar. E com eles cancelei também anos de desrespeito, de ser vista como garantida, de ser a segunda opção que todos procuram quando precisam de algo, mas ninguém valoriza quando está tudo bem. E você sabe o que é o mais libertador de tudo? Eu não preciso que minha irmã admita que errou. Não preciso da validação dos meus pais. Não preciso que ninguém reconheça meu sacrifício ou minha decisão, porque eu sei o que fiz. Sei por que fiz. E sei que foi a coisa certa. Dessa vez, quem está em paz sou eu. E isso é tudo que importa. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.